Bom dia! Tudo bom com vocês? Que o dia de vocês possa ser ricamente abençoado por Deus nessa manhã. Esse é o meu desejo. Vamos de Salmos? Hoje vamos meditar no Salmos 29, que diz assim, eu acho lindo esse Salmos. É a voz de Deus na tempestade. Tributai ao Senhor, Filho de Deus. Tributai ao Senhor a glória e a força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion. Como boi selvagem, a voz do Senhor despede chama de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor faz da cria as coças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor prediz o dilúvio. Como rei, o Senhor predizirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém. Esse salmo, a voz do Senhor, eu acho ele muito lindo. A gente sabe que quando Deus criou o mundo, ele disse assim, haja luz e houve luz. Ele disse, haja águas e houve águas. Ele só falava. Ou seja, a voz de Deus é muito poderosa. Só basta Deus falar e acontece. O Salmos 29, ele vem baseado no louvor e na majestade de Deus. Ele vem baseado na adoração e na reverência, na bênção e na proteção de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus na sua vida ultimamente? Muitas vezes a gente faz, tipo assim, às vezes a gente vai fazer uma oração. Muitas vezes você já teve aquela sensação de que parece que a sua oração ela não passou do teto? Ou que parece que a sua oração Deus não está ouvindo, ou parece que você está falando e é a mesma coisa como se você não estivesse falando nada. Você tem ouvido a voz de Deus ultimamente na sua vida? A voz de Deus, ela é tão poderosa, como eu disse no começo, que ela criou o mundo, Deus só falou e passou a existir um mundo. A voz de Deus também, ela ressuscitou Lázaro quando estava com 4 dias de morto já, ou seja, seu corpo já em decomposição. A voz de Deus, ela estava naquele momento, naquele barco, quando os discípulos estavam no barco, Jesus estava tranquilamente lá dormindo e de repente começou uma tempestade. E Jesus naquele momento, ele só levantou as suas mãos e pediu para que a tempestade se calasse. E a tempestade cessou. A voz de Deus, ela estava naquele momento do cortejo do filho da viúva, daquela viúva de Naim. Naquele momento que aquela viúva ela estava indo enterrar o seu filho que estava morto. A voz de Jesus Cristo naquele momento, quando ele olhou aquele cortejo e viu que ali passava uma viúva que estava chorando, sofrendo, porque ela ia enterrar o seu único filho, Jesus parou aquele cortejo, tocou naquele rapaz que estava já morto e disse, levanta-te, jovem. E aquele rapaz se levantou. Eu fico imaginando a felicidade daquela viúva, porque ela não foi lá pedir para Jesus curar ela. Jesus viu ela simplesmente chorando, ela passando chorando, e Jesus sabia que ela estava sofrendo muito, porque era o único filho que ela tinha. Ela já era viúva e o único filho que ela tinha estava morto. Jesus foi e ressuscitou aquele homem. A voz de Deus, ela transformou água em vinhos. Ela curou uma mulher que havia 12 anos
que ela padecia de uma hemorragia. Você já imaginou, você que é mulher, ficar 12 anos padecendo de uma hemorragia? E aquela mulher, com a fé que ela teve, ela apenas só disse: se eu apenas tocar, eu serei curada. E naquele momento, Jesus curou ela. A voz de Deus, ela está presente em todos os momentos da nossa vida. A voz de Deus, ela é poderosa. Jesus, quando ele fala, acontece. Quando Jesus promete, ele cumpre. Quando Jesus fala, acalma-te, ele vai te acalmar. Quando Jesus fala assim: filha, não chores, o teu pecado está perdoado. Você já foi perdoado. A voz de Deus hoje, ela quer dar tranquilidade no meu e no seu coração. Quantas vezes estamos passando por problemas que o nosso coração ele está sangrando por dentro, ele está chorando por dentro. Muitas vezes você já chorou tanto por causa daquele problema que você às vezes não tem nem mais lágrima para chorar. Teve uma época da minha vida que eu não conseguia chorar. Eu achava até estranho isso. E eu fiquei pensando, nossa, será que eu estou com algum problema na minha visão? Porque assim, eu estava passando por um momento angustioso, um momento difícil, mas eu não conseguia chorar. Uma vez eu estava vindo da casa do meu filho, que mora lá na Baixada, e naquele dia eu entrei dentro do ônibus, e é claro que quando eu vou lá ver meus netos, quando eu venho embora é a hora mais triste. Naquele momento eu entrei dentro do ônibus, eu me lembro que eu sentei, e quando eu entrei no ônibus, veio uma lágrima nos meus olhos. E eu fiquei feliz, porque fazia tempo que eu não conseguia chorar. E aí eu fiquei feliz quando veio aquela lágrima nos meus olhos. Ou seja, só Deus ele sabe o que você está passando nesse momento na sua vida. Só Deus sabe qual é a preocupação que você está tendo, o que está acontecendo com você, o que você tem no seu coração que está te angustiando, te deixando triste, fazendo com que você chore muito, que muitas vezes você tem perdido o seu sono à noite, muitas vezes não tem dormido direito, né? Eu quero dizer para você nessa manhã, confia na voz de Deus. Confia que a voz de Deus, assim como ela teve o poder para criar um mundo, para ressuscitar, para curar, ele tem poder para fazer qualquer coisa na sua e na minha vida. Jesus, ele só quer apenas que a gente confie nele. Jesus, ele só quer apenas, ele só fala para mim assim: Liane, esse problema aí que você está passando, para mim é fichinha, não é nada, é coisinha pouquinha. Eu só peço para você confiar em mim, acreditar em mim, que eu vou te ajudar. Deus está falando hoje para você hoje: filha, não temas, eu estou contigo. Esse problema que você está passando, para mim, é um cisco. Eu posso fazer qualquer coisa na sua vida. Só basta você acreditar. Hoje eu vou pedir para você uma coisa. Descansa e confia na voz de Deus. É fácil falar. Porque eu sei do meu problema, mas eu não sei do seu. É tão fácil quando a gente vai falar para alguém: confia, acredita, tenha fé. Mas quando eu estou no meu problema, será que eu estou acreditando, que eu estou confiando, que eu estou tendo a fé que eu deveria? Sei que não é fácil, mas acredita que se você acreditar, descansar nos braços de Jesus, falar para ele: Senhor, toma conta desse problema, porque só o Senhor pode resolver, eu não posso. E você vai ver que a voz de Deus ela vai se manifestar na sua vida de uma maneira tão poderosa que você vai falar: realmente, a Eliane estava certa. Aliás, a palavra de Deus estava certa. Deus abençoe você nessa manhã. Eu desejo que a voz de Deus entre na tua casa, entre na tua vida e faça o milagre que você está precisando, seja em qualquer área da tua vida, que o milagre de Deus possa atuar na sua vida. Esse é o meu desejo e a minha oração nessa manhã. A voz de Deus na sua vida. Amém?